não queria gravar. Sejam bem-vindas. Você que vai assistir essa gravação, a gente vai falar aqui hoje sobre sonhos. O Senhor vai ministrar o nosso coração sobre sonhos. E eu queria começar lendo aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, no versículo. Boa noite, Bárbara. No versículo 1, havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimitá, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Pega essa informação. O Senhor tinha deixado Ana estéril. Às vezes a gente passa por essa frase aqui, né? O Senhor deixou Ana estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava. O Senhor deixou ela estéril e ela recebia provocação continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. E ela ficou estéril anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Você já passou por essa prova aí de tipo, perdi até apetite? Eu às vezes ganho apetite, gente, quando eu tô passando por uma situação, eu ganho, eu quero, né, tentar fugir daquilo ali e aí eu quero comer. Mas Ana ficava sem apetite. Muitas também ficam assim, sem apetite. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, o sonho de Ana, o sonho adiado, ele faz com que a amargura entre no nosso coração muitas vezes. Chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto. Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela tivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo, e no devido
tempo, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Qual é o nome? O que que se parece o seu Samuel? Samuel, eu o pedi ao Senhor. O nome de Samuel dizendo, e deu-lhe o nome de Samuel dizendo: Eu o pedi ao Senhor. O seu Samuel que você tem pedido ao Senhor se parece com o quê? Com um presente? Realmente, literalmente? Com um recurso? Com a sua casa? Com uma casa maior? Com um carro? Com um filho? Com um marido? Com uma cura? Vou dar outro exemplo de novo, Márcia. Com um green card? Com a conversão do seu marido, dos seus filhos? Com o retorno de alguém para a igreja? Com um negócio? O que que se parece o seu Samuel? Sabe, às vezes, eu quero ler aqui, e antes de entrar no mais profundo do que eu quero falar, Provérbios 29:18 fala assim: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Estou lendo Provérbios 29:18. Mas quando atentam para o que ele revela, são as mais abençoadas. Essa é a versão, a mensagem. E além de Provérbios, eu vou ler aqui em Salmos 119, no versículo 18. Abra meus olhos para que eu possa ver, e o que me mostrares das coisas maravilhosas que fazes. Sou inexperiente nesses assuntos. Dá-me direções claras. Minha alma está faminta e ansiosa, insaciável dos teus comandos que me fortalecem. O que nós somos sem uma visão? Nada. Depressivas, ansiosas, tristes, amarguradas. Não ter visão, não ter sonho, está te roubando a alegria. Se você não tem visão, se você não tem sonhos, se você não deseja alguma coisa, os seus ossos vão secando, a amargura vai tomando conta. Vamos lá, tô ocupada. Minha vida tá muito ocupada. Eu tô fazendo muitas coisas. Aí eu tô enfiando coisas para não pensar naquilo que não aconteceu ainda, que eu queria que acontecesse. Aí o que que eu começo a fazer? Me ocupar mais, porque eu não quero mais ter esses sonhos que não estão acontecendo. Então eu quero esquecer que eles existem. E aí eu me ocupo mais. Só que sabe o que resta quando eu me ocupo mais e eu não sonho? O que que é viver sem esperança? A gente viver sem esperança, a gente viver assim, tô só sobrevivendo. Essa não é a sensação quando a gente tá vivendo sem esperança? Eu tô só sobrevivendo. Porque quem tem um sonho, quem tem esperança, quem tem um propósito, tá muito alto, gente, a música? Não? Deixa eu tentar só baixar um pouquinho aqui, porque pra mim aqui parece que tá bom. E tudo aquilo que de alguma forma faz com que a gente perca essa. Não tá muito, não. Agora diminuiu, Pamela? Uhum. Agora diminuiu? Sim, beleza. Tudo aquilo que faz com que a gente não pare de sonhar, tudo aquilo que faz com que a gente fique ocupado demais, né? E fique ocupado demais. Desculpa, tava barulho aqui fora e aí eu me perdi. Tudo que aquilo que a gente fica ocupado demais, tentando colocar no lugar dos sonhos, vai roubando o nosso dia, porque vamos lá, a vida tá passando.
E eu tô só me distraindo, porque eu não acho, eu não tô crendo que Deus ainda pode fazer. Porque afinal, já tem muitos anos que eu estou esperando meu Samuel. E essa palavra é para mim, é para você. Ana esperou muitos anos por Samuel. Mas sabe quando o Senhor, ele liberou a madre de Ana? Quando Ana entregou. Ana entregou. Antes de receber, Ana entregou. E ela, Samuel não tinha nascido, Samuel nem estava no ventre dela. Mas o que que ela entregou? Ela entregou o espaço no coração dela. Às vezes, Deus adia os nossos sonhos. Deus nos deixa estéril de alguma forma para que a gente não coloque o sonho no lugar dele. Aquilo é tão grande para mim, aquele sonho é tão grande para mim, eu quero tanto que eu coloco ele no lugar de Deus. Sabe? Eu coloco a minha esperança nisso. Eu preciso ter esperança, eu preciso ter sonhos, mas o meu tempo, o meu tudo, a minha vida, a minha esperança não pode estar nesse sonho. Quando Ana entendeu que ela precisava entregar, ela fez um voto. Eu te entrego ele. E o Senhor abriu a madre de Ana. Esse é o segredo de, do momento do sonho chegar. Eu estou preparada. Eu não colocar o sonho no lugar de Deus, no meu coração. E uma outra coisa em relação aos sonhos, eu não vou me alongar nessa palavra, porque eu quero trazer uma coisa mais prática agora para depois dessa parte. Eu estou sonhando ainda pequeno. Às vezes eu sonho com um marido. Eu quero casar, eu quero ter filhos. Deus tem um projeto de família. Às vezes eu quero a, a cura. Deus tem sonho de testemunho, propósito, projeto. Então, o meu sonho, o meu plano, ele é muito menor do que. É impossível a gente sonhar mais do que Deus. A gente não tem como sonhar algo maior do que Deus sonha para nós. Ele não pensa pequeno como nós. Eu falei de coisas diferentes relacionadas a sonhos. Talvez você não esteja nessa de ter enterrado o teu sonho ou ou tá tentando se distrair para esquecer que o sonho não aconteceu. Talvez você não esteja assim, mas talvez você esteja tão desesperada para viver o teu sonho que o Senhor, de alguma forma, trouxe esse tempo de esterilidade para que você perceba que no teu coração é Ele quem tem que estar. Então, pode existir aqui alguma mulher que está sonhando muito e o foco se tornou esse sonho. A vida é esse sonho. Minha vida se tornou esse sonho. Eu não paro de pensar nisso aqui, que eu preciso, quero realizar. Ou talvez isso está demorando tanto que você quer apagar isso aí, você quer enterrar. E quando alguém fala sobre esse assunto, você não quer, você foge, você não quer ouvir. E para uma ou para outra, o segredo está em entregar para Deus e fazer um voto. Deus, eu tô te entregando ele, esse sonho. Aquilo que eu enterrei, Pai, me ajuda, eu não quero. Eu não quero enterrar aquilo que o Senhor planejou para mim. Porque você entende que é egoísta a gente não querer sonhar?
Porque os nossos sonhos não são nossos. Os nossos sonhos são sonhos que Deus colocou no nosso coração com um propósito. E o meu propósito encaixa no propósito da Selma, que encaixa no propósito da Alexandra, que encaixa no propósito da Michelle. Entende que nós somos peças que vão se encaixando no reino. E quando eu simplesmente falo assim, deixo a vida me levar, eu estou sendo egoísta, porque eu vivo para o reino. Eu vivo para o rei, no reino, trazendo o reino. E eu não estou aqui para ficar aqui. Eu estou aqui para trazer onde está a minha origem, o céu, para essa terra. E todas as vezes que eu entro no egoísmo ou nesse pensamento de que, chega, eu vou nem pensar muito, ficar pensando nisso, não. Eu não estou fazendo parceria com Deus. E o Senhor espera a nossa parceria para realizar as coisas. Porque o nosso sonho é uma construção. O nosso sonho é uma construção. E eu não sei em que lugar que você colocou. Se você colocou numa gaveta ou se você enterrou mesmo esse sonho. Mas eu sei que hoje o Senhor, ele tá falando para você e para mim. Chega. Chega de colocar o sonho no lugar errado. O sonho não tem que estar no lugar que é o Senhor que ocupa e nem tem que estar enterrado numa gaveta ou embaixo da terra. Ele tem que estar no lugar certo. E o lugar certo do sonho é dentro de alguma forma da minha visão, dos meus pensamentos, mas não em toda a minha. Essa é toda a minha vida. Ele precisa estar submetido ao governo do Senhor. E, como eu falei, bem rapidinho, eu queria falar sobre essa parte de vou chamar aqui de uma mini ministração, porque eu queria te encorajar a fazer uma coisa. Nos próximos dias, se eu não me engano, a pastora Gisá, que é uma pastora da Bethel, eu já faço isso antes de entrar na Bethel, ela chama de quadro de sonhos, Vision Board. É, é um, é tipo um planejamento do nosso ano de 2026. E como eu falei, sem visão, a gente adoece. Sem visão, sem esperança, sem sonho, a gente deprime, fica ansiosa, amargurada. É um combustível importante para nós. Os nossos sonhos são combustíveis importantes para nós. E eu queria te encorajar rapidamente. Eu não vou, como eu falei, eu vou confirmar o dia, eu vou colocar lá no grupo e vou colocar no YouTube também na descrição. Acho que ela vai fazer nos próximos dias, ou na segunda ou na terça. Ela faz uma live explicando como faz esse vision board. Mas eu vou aqui fazer um resumo para você, que eu queria que você se preparasse para esse dia que ela vai fazer isso. Que ela vai lá e dá o passo a passo. Você precisa pensar inicialmente. Eu vou mandar depois o link lá, Selma. É maravilhoso. Eu vou dizer que eu fiz alguns anos, desde 2021, acho que eu faço esse vision board, ou 2020, e o que que é o quadro de sonhos? Em resumo, eu tenho as minhas metas, os meus sonhos. Ana, não tenho. E é por isso que eu fiz essa introdução, falando sobre os sonhos que precisamos ter. Você vai gastar aí um tempinho do dia que você for fazer isso. Não vamos fazer agora exatamente todas juntas aqui,
Mas é só aqui um encorajamento para que você faça isso, que você planeje isso. Você vai perguntar ao Senhor, ó, a Carla tá falando, 16/12, daqui a 3 dias, 9 horas da noite. Aí eu mando o link para vocês depois. É, quais são os meus sonhos? Quais são as minhas metas? Para a área familiar, para a área espiritual e para a área profissional. Quais são os meus sonhos? E aí depois, aí eu vou anotar e depois eu vou perguntar ao Senhor quais são os sonhos dele para minha área familiar, para minha área espiritual e para minha área profissional. E o último ponto é qual eu vou escolher? Eu vou escolher os meus, ou eu vou escolher os de Deus, ou eu vou fazer uma mescla dos meus sonhos com os sonhos de Deus. Sabe? Um combinado dos meus sonhos com os sonhos de Deus. Porque o Senhor nos dá sonhos. Então você pode escolher os seus sonhos. É o ideal? Não, porque os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Então o ideal é sempre a gente escolher os dele. Mas você tem a opção, você tem livre-arbítrio. Então, o quadro de sonhos, eu vou dar um exemplo aqui. Eu lembro que um ano, acho que foi em 2021, é, eu vou dar um exemplo do meu, tá? Em 2021, eu fui fazer esse quadro de sonhos e eu coloquei lá, né? Eu perguntei ao Senhor qual era o sonho dele para o meu 2021. E eu coloquei lá e eu vi uma imagem com o nome Bethel. Eu vi esse nome em 2021. E aí eu peguei uma imagem na internet e coloquei. Você vai colocar, ou você pode recortar de uma revista, sabe, imprimir de algum lugar, ou você pode fazer lá no Canva, pegar a imagem da internet e ir colocando todos no mesmo lugar, sabe? Depois eu vou colocar lá no grupo um exemplo para vocês de como fica mais ou menos. Peraí, eu vou fazer assim, em vez de fazer isso, de botar lá no grupo depois, eu vou, eu vou compartilhar aqui, ó. Eu vou compartilhar um quadro de sonhos meus. Eu coloquei, gente, enquanto eu tô procurando aqui, eu coloquei essa coisa da Bethel, né, no meu quadro de sonhos. Deixa eu ver se é esse ou esse. Eu não sei se foi desse ano. Não, esse é de outro ano, tá. Mas eu vou pegar aqui de outro ano foi o que eu achei. Eu coloquei o nome Bethel. E aí, quando foi em 2020, início de 2024, o Senhor começou a falar: é agora. Chegou o tempo de você fazer isso. Só que, tá, qual é a importância de eu ter um quadro de sonhos? Abacuque 2:2 fala assim, gente. Abacuque 2:2. Deixa eu abrir aqui. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possas ler quando passar correndo. O que que você entende para que você possa ler quando passar correndo? Deixa bem visível à sua frente, para que quando você tiver, tipo assim, na correria do teu dia a dia, você possa ver isso que você escreveu, a visão. E como eu falei, a importância de termos uma visão, né? Ó, é esse mesmo. Ah, não, na verdade eu coloquei em 2024 de novo. Eu fiz em 2023 esse quadro de sonhos, eu achei aqui, agora eu vou mostrar para vocês. Eu fiz em 2023 e quando foi no início de 2024, eu é, comecei a estudar na Beta. Vocês conseguem ver? Assim se parece um quadro de sonhos. Você pode fazer do seu jeito. Vocês estão vendo a imagem? Beleza. É, Você pode fazer do seu jeito. Pode colocar numa cartolina,
você pode colocar numa folha, você pode desenhar, você pode recortar de revista as imagens, você pode imprimir da internet, tá? Eu fiz no Canva, que eu peguei as imagens e coloquei todas numa folha. Então, eu coloquei aqui de áreas da minha vida. Coloquei aqui ganhando um carro, me formando na Bethel, aqui em cima. Isso foi, ó, o Vision Board de 2024. Isso eu fiz no final de 2023. E quando foi? No início de 2024, eu comecei a estudar na Bethel. Tinha possibilidades zero. Só que, sabe quando o Senhor, eu fiz lá o quadro de sonhos, no final de 2023. Aí, quando o Senhor falou comigo no início de 2024, eu tinha certeza que era para eu fazer. Por quê? Porque ele tinha falado comigo em 2023, que o meu 2024 ia ser assim. Isso ia acontecer. Antes desse Vision Board, ele também já tinha falado anos anteriores, né? Acho que foi 2021, se eu não me engano, mas eu não achei aqui esse Vision Board. Então, eu coloquei aqui um tapetinho de casa, coloquei aqui uma borboleta saindo do casulo, eu coloquei aqui família com filhos, viagem, eu botei aqui uma aliança, eu coloquei aqui momento de oração, eu coloquei aqui eu atendendo é, online. Eu coloquei aqui eu correndo ou fazendo alguma atividade física, eu orando por pessoas, escrevi aqui saúde, psicanálise, base, família rodeada numa mesa, rodeando uma mesa, Bíblia, um relógio. Tá vendo? É mais ou menos isso aqui. São imagens que o Senhor vai mostrando pra gente. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui agora, interromper, mas eu acho que deu mais ou menos para entender o que que é. Né? Só que, tipo assim, eu tô falando pra vocês mais ou menos o que que é. Mas aí lá na live da Gisá, eu ia trazer essa live, assim, não a live, né? Eu ia explicar mais ou menos, mas eu acho que ela é a melhor pessoa para fazer isso, né? Para falar sobre isso. Então, eu vou compartilhar com vocês o conteúdo quando ela estiver fazendo, no dia 16, tá? Para que vocês possam fazer. Eu vou estar lá ao vivo, se Deus quiser, para fazer junto. E ela explica o passo a passo. Eu já sei como é que faz, mas todo ano eu entro para assistir novamente, porque é uma benção. E aí, gente, de todas as áreas da nossa vida, a gente vai e pergunta ao Senhor: Senhor, o que que o Senhor tem para minha área profissional para o ano de 2026? E aí o Senhor vai falando, sabe, qual é o plano dele. E aí, às vezes, você vai ver um elemento. Não estou entendendo nada. Eu vi uma garrafa de água, um exemplo. Eu vi uma garrafa de água, não tem, o que que tem a ver uma garrafa de água com a vida profissional? Coloca lá. Coloca lá no teu quadro de sonhos, que às vezes vai fazer sentido depois. Aí, de repente, depois, gente, estou inventando aqui um exemplo, tá? Aí depois, falei do exemplo da garrafa de água. Aí depois vem uma pessoa, aí a Selma entra em contato comigo e fala assim: Ana, tava aqui orando e tava pensando aqui da gente fazer uma parceria para vender água na praia. O que que você acha? Exemplo. Entende? Aí eu vi lá aí eu coloquei no meu quadro de sonhos uma garrafa de água. Aí pensa, aí a Selma vai e me faz uma proposta dessa. Aí quando a Selma fala, aquilo não é estranho para mim, porque o Senhor falou comigo sobre água. Aí você conecta e você lembra. E porque eu li Abacuque 2:2, que fala: escreva a visão em tábua, e mesmo que você saia correndo, que você esteja correndo, você vai conseguir ver. Por que isso? Porque no teu dia a dia, a vida corrida, você esquece que você fez esse vision board. E aí, o que que eu faço? O que que eu tenho costume de fazer? Eu coloco na, como é que eu chamo isso, meu Deus? Plano de tela não, papel de parede do celular. Ou você pode imprimir e colocar na porta da geladeira, pode colocar na porta do seu armário, dentro da sua Bíblia, coloca dentro de um lugar que você vai ver sempre. Porque aí, no dia que a Selma me falar, estava pensando da gente abrir uma empresa de água, uma empresa que filtra água, uma empresa que vende água, não sei, qualquer coisa de água. Opa, isso não me é estranho. O Senhor já falou comigo sobre água. Tá entendendo, gente? Aí vamos dizer outro exemplo. É, o Senhor me mostrou, de alguma forma, que ali, quando eu estava fazendo o vision board, eu vi um óculos. Eu vi um óculos. Aí depois a Alexandra me entrega uma palavra. Ela fala assim: Ana, eu vi o Senhor falando que Ele está trocando a sua forma de ver tal coisa. Aquela palavra vai fazer sentido porque eu vi o óculos lá.
Vocês estão entendendo que a importância de fazer um vision board, além de você olhar para aquilo ali vai também te enchendo de esperança, como um combustível, sabe? Tô olhando aquilo ali, uau, eu vou continuar sonhando. Aí não tô vendo nada de água, continua sonhando. Gente, quer dizer que todas as coisas que estão no Vision Board acontecem? Vocês viram meu Vision Board de 2024. Não tô casada ainda, não tenho filhos ainda, eu ainda não vi aquela aliança, eu ainda não tenho uma casa. Vocês estão entendendo que coisas acontecem e outras coisas não? Porque, às vezes, o Senhor ele está te mostrando naquele momento. Não quer dizer que vai acontecer naquele ano exatamente. Mas algumas acontecem naquele ano. Como eu falei, da Bethel aconteceu naquele ano. Em 2000, outro exemplo que eu estava dando, no meu de 2021, eu vi eu falando para um grupo. Eu vi eu falando para um grupo. E eu coloquei lá, no Vision Board de 2021 eu falando para um grupo, e era uma célula que em 2022 eu fui ungida lá na igreja que eu era, eles falavam assim, ungida líder da célula, sabe? Líder de célula. E aí aquilo vai confirmando, sabe, as coisas para você. Você viu aquilo antes acontecer, né, na tua mente. Então, eu quero te incentivar a, antes do dia 16 você ir pensando. Quais são os teus sonhos? Alguém perguntou aqui no chat, quais são as áreas? Familiar, espiritual e profissional. Dentro da área familiar, espiritual e profissional, tem corpo, alma e espírito, tá? Dentro da familiar, corpo, alma e espírito. Qual é o sonho de Deus para minha área familiar de corpo? Vou dar um exemplo. É, nossa família vai se alimentar melhor. Nós vamos passar a tirar o glúten da nossa dieta. Um exemplo. Sabe? São essas coisas. Para a vida familiar, espírito, para a parte espírito, é corpo, alma e espírito de cada um desses pontos, familiar, espiritual e profissional. Ana, eu não trabalho profissional, às vezes é profissional da tua casa, do teu marido, né? Enfim, da tua casa. É, ou profissional barra financeira, né? Mas é corpo, alma e espírito da tua vida profissional, da tua vida espiritual e da tua vida familiar, tá? Então, por exemplo, vida espiritual é parte familiar do espírito. Corpo, alma, espírito, espírito familiar. Um exemplo. Ficou esquisito isso que eu falei, né? Espírito familiar. Mas não é sobre isso que eu tô falando, não. Eu quero dizer, o pilar corpo, alma e espírito, eu estou falando do pilar espírito dentro do ponto familiar. Um exemplo, nossa família vai passar a fazer devocional todos os dias às 8 horas da manhã. É um sonho. Você viu isso, ou você tem esse sonho. Aí você coloca lá no seu vision board. Entenderam? Então, primeiro você vai perguntar, perguntar não, você vai pensar nos seus. E depois, a segunda parte é perguntar ao Senhor, Senhor, quais são os sonhos? E aí você arranca toda a parede que tem nisso aí. Não tem limite. A gente é que bota limite nos sonhos, Deus não. Então, nossa, eu vi uma mansão. Um exemplo, um pilar familiar. Eu vi uma mansão. Eu não vou botar isso. Coloque, porque com o Senhor não tem limite. Ele faz o que ele quer, como ele quer, quando ele quer. Então, pense primeiro nos seus sonhos e depois pergunte ao Senhor, vá perguntando ao Senhor os sonhos que ele tem para o seu 2026, no campo familiar, no campo espiritual e no campo profissional. E depois você vai escolher qual é o que você quer para o seu 2026, os planos dele ou os seus. Esse é o Vision Board. E depois você vai fazer, se você tiver dificuldade, eu não tenho isso, eu não tenho Canva, se você precisar de ajuda, você pode me falar. Eu vi mais ou menos isso, eu te ajudo com as imagens,
Não sei, eu tô falando assim, porque eu falei Canva, porque eu não sei se todo mundo conhece, mas pegar a imagem da internet, enfim. Se você jogar no Google lá, eu vi uma mansão, coloca uma foto de uma mansão. Eu vi eu trocando de hospital, eu trabalhando em outro hospital. Aí eu trabalhava num hospital, agora eu tô trabalhando em outro hospital, um hospital maior, o Albert Einstein, sei lá. Não é profético isso, gente, eu só tô dando exemplo, tá? Sei lá, vai que é, né? Eu não sei. Mas eu achei que é só um exemplo isso. Enfim, acho que deu para fazer um resumo, deu para vocês entenderem. Então, eu vou colocar depois lá no grupo quais são os pontos, para caso vocês tenham ficado em dúvida, quais são os pontos. E eu queria te encorajar a você ir perguntando ao Senhor e pensando nos seus, para essas três áreas. E, e eu fiz essa introdução, né, antes, em relação a essa ministração de sonhos, e se de alguma forma queria que você fosse vulnerável, eu vou já já parar aqui essa gravação. Queria que você fosse vulnerável. Se você não se sentir à vontade, ok. Você pode me procurar depois, me mandar mensagem no privado, ou então pedir uma amiga, procurar uma amiga que ela ore com você sobre os seus sonhos. Se de alguma forma, o que eu ministrei aqui no início, se você, Ana, realmente eu estava enterrando os meus sonhos. Ana, realmente eu estava fugindo para não pensar neles, porque tem anos que eu estou esperando e eu não vejo acontecer. Sabe, esses exemplos que eu dei? Ou então você colocou o teu sonho muito acima do lugar que ele deveria estar no teu coração. Se de alguma forma isso falou com você, eu quero orar agora. Vou fazer assim para você não ficar constrangida. Não precisa falar, não precisa levantar a mão. Eu vou orar de qualquer forma. Receba essa oração para você. Se isso fez sentido para você, de alguma forma isso te tocou, se você precisa ressuscitar algum sonho, se você precisa desengavetar, ou se você precisa colocar o sonho no lugar dele, para reposicionar esse sonho para o lugar dele e colocar Deus no lugar que é merecido, no primeiro lugar do seu coração, e não o seu sonho. Então eu vou orar para você que está aqui agora, para quem vai assistir essa gravação. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é tão perfeito. Pai, e a tua palavra diz que é a tua bondade que nos leva ao arrependimento. Então, Pai, eu creio que o Senhor é um bom Pai. E como um bom Pai, o Senhor nos convence daquilo que de alguma forma está desajustado, está desalinhado, e porque nós conseguimos perceber, receber, ver a tua bondade. Nós muitas vezes nos colocamos nesse espelho, sendo confrontadas pelo Espírito Santo e percebendo que algo tá, tá desalinhado dentro de nós. Os sonhos, nós estamos fugindo deles, ou de alguma forma a gente não está conseguindo voltar a sonhar, porque a gente foi frustrada de alguma forma por demorar demais. A gente se frustrou porque a gente esperou de pessoas algumas coisas. A gente colocou nossa expectativa no lugar errado. Pai, nesse momento eu oro por pela tua bondade, pelo teu amor, Pai, invadindo o nosso coração, Pai, e trazendo uma revelação clara, Pai, do lugar exato que o sonho precisa ocupar no nosso coração. Pai, eu te peço que o Senhor traga uma revelação, Pai, do que é que nós, de alguma forma, estamos fugindo para não pensar, ou o que é que nós estamos supervalorizando, Pai, no teu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós renunciamos essa fuga e nós renunciamos também, Pai, essa idolatria aos nossos sonhos.
Samuel não está acima do Senhor. Nós, nós queremos viver, Pai, o sonho de, da fertilidade. O sonho da fertilidade, como Ana. Cada uma precisa, quer, deseja viver a sua fertilidade. Cada uma quer gerar aquilo que está no coração de cada uma aqui, mas o Senhor, Pai, sabe o tempo exato, o momento certo. E se por acaso, Pai, o nosso sonho está tomando lugar errado, uma posição errada no nosso coração, ou se demorou tanto que a gente cansou de esperar e não aguenta mais ouvir, que está doendo. A gente não aguenta mais ouvir, sabe? Eu sinto que algumas de nós têm vivido essa dor. Eu não aguento ouvir sobre restauração de casamento. Eu não aguento ouvir sobre casamento. Eu não aguento ouvir sobre filhos. Eu não aguento ouvir sobre cura. Eu não aguento ouvir sobre liberdade financeira. Eu não aguento ouvir sobre ministério frutífero, porque eu tô estéril. Eu não tô vendo. Eu não tô gerando. Eu não tô vendo o meu sonho. E por isso eu não quero nem ouvir falar de nada parecido. E quando eu ouço alguém falar do seu próprio sonho, isso me irrita. Pai, Senhor, eu te peço que toda amargura do nosso coração, tudo aquilo que de alguma forma, Pai, essa falta de esperança trouxe para o nosso coração, Pai, agora nós renunciamos isso e nós te pedimos, Pai, a tua alegria inundando o nosso coração, a tua paz, Pai, inundando o nosso coração. Pai, nós te pedimos que o Senhor traga a revelação, Pai, correta para a nossa vida. Onde nós estamos, em que posição nós estamos. O que nós precisamos renunciar, o que nós precisamos assumir, o que nós precisamos votar, entregar. Senhor, e nós nos comprometemos aqui, Pai, em colocar tudo em teu altar. Nós queremos viver o sonho de ter Samuel nos braços. Cada uma aqui tem um Samuel que visualiza. Eu visualizei tanto tempo esse Samuel nos meus braços, mas eu cansei de esperar Samuel. Pai, como um bom pai que o Senhor é, abraça cada uma, Jesus. Abraça cada uma. Senhor, com os sonhos adiados de muitas. Senhor, tô vendo ele abraçando como um pai, sabe? Como um pai agora. Filha, eu não esqueci. Filha, eu não adiei, porque eu tô te castigando. Eu adiei, adiei, eu não cancelei. Ele vai acontecer. Eu posterguei o seu sonho para que você não coloque Samuel no lugar errado. Filha, eu não esqueci. Você merece, porque eu fiz você merecedora. Por isso você merece.
O inimigo está tentando fazer você pensar que você não merece. Você não merece. Isso é uma mentira. Por que você acha que você não merece? Porque você errou? Porque você não está fazendo tantas horas de oração? Porque você não fez devocional um dia, uma semana? Não importa o motivo. Quem te fez merecedora, ele não falha, ele não muda. E ele é fiel não a nós, ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel à palavra dele. Ele não muda a palavra dele. O homem te enganou, te abandonou, te desprezou, rejeitou. Ele não. Ele é confiável. Ele é digno de toda confiança. E o que ele prometeu, ele vai cumprir. Qual é a sua dúvida? O Senhor ele está te perguntando, qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Se eu te prometi isso? Se foi eu que te prometi isso? Confronta com a minha palavra. Oh, Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos tornar merecedoras. Obrigada, Senhor, porque por nós não merecemos. Por nós não merecemos, mas o Senhor nos fez merecedoras desse amor, merecedoras de promessas, merecedoras de realizar sonhos. Você está numa temporada que quando só está acontecendo coisa boa, você fala, já sei que vai vir coisa ruim aí. E já estou até desconfiando que não está acontecendo nada ruim agora. Que isso, filha? Eu não te fiz pro fracasso. Eu não te fiz para ser uma falida, rejeitada, destruída, sozinha. Oh, Jesus, obrigada por esse abraço. Obrigada por nos abraçar, por nos amar. Senhor, por se importar com os nossos sonhos. Ele se importa com os seus sonhos. Ele se importa com os seus sonhos. Ele se importa. Por que que você não? Por que você acha que você não? Ele se importa com os seus sonhos. Com os seus sonhos. Com o seu sonho, Márcia. Com os seus sonhos, Márcia. Com os seus sonhos, Alexandra. Ele se importa com os seus sonhos, Selma. Com os seus sonhos, Michele. Com os seus sonhos, Pamela. Ele se importa com os seus sonhos, Jéssica. Com os seus sonhos, Ananda. Com os seus sonhos, Andréia Vitorino. Com os seus sonhos, Eliane. Ele se importa com os seus sonhos, Juliana. Ele se importa com os seus sonhos, Carla Bordalo. Ele se importa com os seus sonhos, Bárbara. Com os seus sonhos, Andréia Moraes. Com os seus sonhos, Priscila. Com os seus sonhos, Carla Lopes. Com os seus sonhos, Vanessa. Com os seus sonhos, Vânia.
com os meus sonhos. Você não está vivendo esquecida. Você tem um pai. Você tem um pai que se importa com detalhes da sua vida. Ele se importa com os detalhes da sua vida. Não é tudo sobre nós. É tudo sobre ele. Mas ele ama essas filhas que ele tem. Ele ama essas filhas que ele tem. Você entende? Ele ama. Por que você está se maltratando? Por que você está se vendo tão pequena? Não sou eu que estou falando com você. É o seu pai. Por quê? Porque você acha que vai dar errado. Não acabou. A última palavra é do teu pai. É ele que diz sim. É ele que diz não. Você não nasceu para sobreviver. Você não nasceu para uma vida medíocre, escondida. Você nasceu para representar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você é filha dele. Você é filha dele. Você acha que isso é pouco? Você acha que você não é? Uau! Ai, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Eu sinto que o Senhor, ele tá tirando band-aid. Sabe, band-aid? Ele tá tirando band-aid. Que você tá tentando colocar band-aid. Chega de band-aid. Chega de remédio para passar dor de cabeça. Ele quer resolver. Ele vai resolver. Ele vai na raiz. Ele vai na origem. Por quê? Por quê? Por que que você tá querendo desistir do que eu já falei para você? Permanece. Permanece. Permanece em mim. Eu não brinco com seus sentimentos. Eu não brinco com seus sentimentos. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Jesus. Eu tô sentindo tanta dor no meu coração. Essa dor não é minha. Eu sei que você tá sentindo essa dor.
Não sofre sozinha. Não deixa a dor sozinha. Você tem um pai que não quer colocar band-aid. Ele quer, ele quer você vivendo plenamente. Ele quer você vivendo sem estar machucada. O abuso, o abuso te feriu, te cortou. A violência te cortou. As palavras te cortaram. A traição te cortou. A decepção, a frustração. Mas não foi o teu pai que fez isso com você. Não foi. Ele não queria que isso tivesse acontecido. Mas quer saber? Você está aqui agora. Sabe por que você está ouvindo isso? Porque você está viva. Porque você é forte e corajosa. E porque você é uma mulher cheia de poder e autoridade para pisar na cabeça do inimigo e dizer: chega, chega de brincar com a minha vida. Eu não vou mais sobreviver. Eu não acredito mais nas suas mentiras. Eu vou viver o que o Senhor sonhou para mim. Meu Deus, meu Deus. Jesus, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida de cada mulher aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo aqui, Jesus. Obrigada, porque a gente não vive para nós, mas a gente vai viver a melhor vida que o Senhor tem para nós. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai trazer o céu para ela. E eu vou sonhar o que eu tenho que sonhar. Eu vou planejar o que eu tenho que planejar. Eu vou viver o que eu tenho que viver. Porque eu sou filha do rei. E eu mereço essa vida abundante e plena e cheia de sonhos realizados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uau! Jesus! Eu acho que era por isso que eu não queria gravar. Mas gravou. Meu Deus, meu Deus. Vou parar de gravar agora. E quem quiser falar, quase que eu encerrei a chamada, Jesus. Espera aí, fiquei